Olá, meus seres! Eu espero que todos vocês estejam bem, profsócio do canal Bem na Bio, para a gente continuar no nosso circuito de aulas sobre células. Mas antes de eu começar, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, senta o dedo aí nesse like para auxiliar, apoiar o nosso projeto. E se você quiser ser membro do nosso canal, muitas vantagens para você. Acesso a tirar dúvidas, lista de exercícios, materiais que eu disponibilizo, um acompanhamento para você brilhar em biologia, qual seja o seu objetivo. Um custinho mínimo mensal e você é membro do nosso canal para a gente brilhar junto nessa disciplina maravilhosa. Mas vamos para a nossa aula? Basicamente a palavrinha mitose na sua tela. Mitose, sempre você ouviu falar lá em divisão celular. Na aula anterior a gente falou sobre o núcleo interfásico e eu falei que a célula fica num período de preparação, a interfase, e depois ela entra na fase M. Na fase M tem a mitose, que é a divisão do núcleo, e depois tem a citocinese, que é a divisão citoplasmática. Então o nosso foco vai ser para esse núcleo aqui, ó, esse núcleo. Inicialmente um núcleo em intérfase ou interfase. É um núcleo que está ali se preparando para a divisão. O momento mais importante da vida da célula é a divisão. Obviamente, se essa célula se divide, né, gente? E aí a célula está se preparando intensamente para fazer o quê? Para fazer mais DNA, para fazer mais proteína, para estender as membranas, para duplicar os componentes, as organelas internas e depois se dividir e formar células que contenham esses componentes. Se ela não duplicasse o material genético, não duplicasse os componentes, cada vez que ela se dividisse, ia diminuindo os seus componentes, o seu tamanho, a quantidade de material genético, e até então isso não parece vantajoso na evolução. Por quê? Porque não foi selecionado isso. E as células mantêm sempre duplicação dos seus componentes e depois divisão. Por mitose, você tem que entender que é uma divisão equacional. O que vai significar isso? Que vai manter constante o número de cromossomos, vai manter a haploidia. Uma célula é diploide, 2N a representação, ela vai ser dividida e formar duas células também diploides, ou seja, com o mesmo número de cromossomo, mantendo a haploidia, se não acontecer nenhum erro. Nos humanos, uma célula diploide tem 46 cromossomos, se não houve nenhum equívoco no número de cromossomos. Então, geralmente, nós vamos olhar para as células diploides humanas e vamos falar, olha, elas têm 46 cromossomos. Se eu olhar para uma célula da pele, se eu olhar para uma célula do cérebro, se eu olhar para uma célula do fígado, 46 cromossomos nessa ploidia. Podemos ter variação na ploidia? Sim, nós veremos alterações cromossômicas numéricas. E aí a gente vai ver trissomias, a gente vai ver monossomias, e aí a gente pode ver uma variação no número de cromossomos nas células diploides na espécie humana. Mas se a prova não fala nem em trissomias e nem em monossomias, nós vamos focar numa célula diploide com 46 cromossomos. Numa célula haploide vai ser a metade, 23 cromossomos. Então a prova pode brincar com você, de você lembrar essa ploidia. Esse número diploide representa também pares de cromossomos. Então 2N é igual a 46, ou seja, nós teremos 23 pares de cromossomos que são chamados de homólogos. Um de origem paterna, outro de origem materna, forma um parzinho. Outro de origem paterna, outro de origem materna, outro parzinho. E assim até o 23º par de cromossomos. Então, células diploides. Ô sócio, e se for uma célula triploide? Por exemplo, uma célula 3N, deixa eu pôr aqui, ó. Não em humanos, por exemplo, mas em endosperma das angiospermas. Você falou, o quê? Triploide. Tem um tecido lá na semente das angiospermas chamado de endosperma e ele é triploide. Então, dependendo do grupinho de plantas, se a prova falar que uma espécie de planta tem N igual a 10 cromossomos, quantos cromossomos terá em células 2N do corpo da planta? 2N, se N é 10, 2N é 20. E quanto vai ter no endosperma da semente? Se for 3N, 3 vezes 10, teremos 30 cromossomos. Então teremos alguns tecidos 3N para lembrança como o endosperma da semente das angiospermas, o endosperma triploide.
Se aquela célula do endosperma divide, ela é 3N, ela vai formar duas que também são 3N. Então a gente vai sempre pensar na mitose para manutenção da ploidia. Se eu vejo divisão, por exemplo, nesse desenvolvimento embrionário, eu estou pensando no crescimento. Eu também posso lesionar a parte do corpo e algumas células de tecidos, principalmente epitelial, conjuntivo, dividirem-se. Essa divisão é mitótica e garante a regeneração. Mas e se eu olhar para uma ameba, sócio? A ameba é um ser eucariótico unicelular. Tá aqui a ameba e de repente a ameba, ela fez cópias dela mesma. Posso falar que ela está realizando cisciparidade ou bipartição. E nessa divisão de cisciparidade ou bipartição, praticamente você vê mitose. Mas, por favor, isso em seres unicelulares e eucarióticos. Tem uma única célula e tem núcleo. Células procarióticas não realizam mitose. Lembra lá atrás, na nossa divisão procarioto e eucarioto, você não volta lá, assiste a aula. Procariotos sem núcleo, eucariotos com núcleo. Se não tem núcleo na célula procariótica, bacteriana, cianobacteriana, nós não temos mitose nem meiose lá. Já nas células eucarióticas, aí sim a gente vê. Por isso que o sócio colocou nos seres unicelulares, eucarióticos, praticamente essa mitose vai caracterizar a reprodução. Aqui a imagem da interfase. Foca no núcleo. Direciona para o núcleo. Esse é o núcleo interfásico. Envelope nuclear ou carioteca ou um envoltório nuclear. Poros, cromatina, espaço gelatinoso, nucleoplasma e ali o nosso amigo nucleolo. Vou apontar para você. Você, por gentileza, identifica aqui um núcleo chamado de interfásico. O que é esse núcleo interfásico? Aqui, ó, na ponta do meu pincel, atrás da câmera, só mostrando a pontinha do pincel. Esse é o núcleo interfásico. Eu exagerei no volume dele, no tamanho, para você basicamente perceber ele aqui na interface. E olha aqui, aqui. Cadê o núcleo? Sumiu! Nós teremos essa transição aqui maravilhosa quando a célula está fazendo o ciclo celular. Ela sairá desse momento de interfase e a gente vai ver uma célula em divisão. Fantástico, emocionante. Um biólogo tem lágrimas nos olhos ao ver essa transição. Quando você olha para cá, essa estrutura no interior toda enrolada era chamada de cromatina. Então aqui, ó, vou apontar. Isso aqui, esse preto todo enovelado é a cromatina. Agora, o que é cromatina ali nesse momento da interface? Vai começar a enrolar, condensar e aí a gente vai ver a formação do cromossomo. A cromatina era formada por DNA associado a estonas. E esse material genético vai começar a enrolar, condensar e vai sair dessa visão aqui para formar essa estrutura aqui. Mas eu só vou conseguir ver os cromossomos fisicamente durante a divisão celular. Então, no período de interfase, que é o período de intensa atividade, o material genético está ali disperso, formando a cromatina. Agora, entrou na etapa de divisão, prófase, metáfase, anáfase, telófase, uau! Essa etapa é a famosa metáfase mitótica. Quando nós olhamos para a metáfase, nós veremos os cromossomos no máximo da condensação, duplicados e posicionados na placa equatorial, nessa região aqui fictícia da célula, como se fosse a linha do Equador. Então você faz essa transição. Interfase era preparação. Aí você tinha a cromatina, toda dispersa ali, na região do nucleoplasma, no interior do núcleo, mergulhada no nucleoplasma. Agora vai condensar. Uau! Eu já estou vendo a divisão. Para eu ver os cromossomos, eu preciso acompanhar os estágios da divisão. E durante a metáfase da mitose, uau! Os cromossomos estarão bonitos, no máximo da condensação. Tanto que eu fiz aqui, ó, na ponta do meu pincel, uma anatomia do cromossomo. O cromossomo aqui está duplicado, no máximo da condensação.
Eu vejo uma extremidade mais amarelinha chamada telômero, uma bolinha no meio mais escura chamada centrômero. Metadinha é uma cromátide. Então essa linha vermelha aqui que faz a separação, o Sócio quis representar como uma cromátide. Metade só da cromátide ali é um braço cromossômico. Então, essa regiãozinha aqui, cromátide. Eu vou falar em cromátide quando eu vejo os cromossomos duplicados. Duplicou o material genético na fase S da interfase, mas lá está tudo bagunçado, está tudo desenrolado. Condensação máxima, uau! Aí eu vejo o cromossomo com essas duas metades, cada uma é chamada de cromátide. Posso chamar de cromátide irmã, posso chamar de cromossomo irmão, e essas estruturas são idênticas se não acontecer nenhum erro. Na extremidade existem os telômeros. Telos final, partezinha final. E esse telômero vai proteger a extremidade desse DNA, desse cromossomo. Vai dar uma estabilidade. E os cientistas perceberam que cada vez que as células se dividem, os telômeros encurtam. Células se dividem, os telômeros encurtam. E eles pesquisam como isso influencia a atividade das células, o envelhecimento celular, associado ou não a telômeros. Também já identificaram uma enzima chamada telomerase, que reconstrói os telômeros. Mas isso acontece inicialmente só nas células reprodutivas, tipo espermatozoide, ovócito, e lá bem no início do desenvolvimento embrionário. Então, geralmente, a relação que se faz é células de indivíduos mais velhos. A gente pode ver telômeros mais curtos. Indivíduos mais jovens, telômeros mais longos. Então esse telômero está na extremidade. Está aqui, está aqui, está aqui e está aqui. Então isso é um cromossomo duplicado. Agora eu preciso de você. Aqui vai existir uma molécula de DNA que começa aqui e essa molécula de DNA continua aqui. Então a prova pode perguntar para você quantas moléculas de DNA existem nesse cromossomo duplicado? Você vai falar duas moléculas de DNA. Uma molécula aqui, lembrando que cada molécula de DNA tem duas fitas de nucleotídeos. Outra molécula de DNA aqui. Então esse é um cromossomo duplicado e nós vemos duas moléculas de DNA. Cada molécula de DNA, duas fitas ou cadeias de nucleotídeos. Então, um cromossomo duplicado, duas moléculas de DNA. Um centrômero, existem proteínas chamadas de coesinas que vão manter uma coesão entre essas cromátides, os telômeros nas extremidades. Cromossomo duplicado, 1, 2, 3, 4 telômeros. E existe uma classificação dos cromossomos quanto à posição da estrutura chamada de centrômero. Então esse centrômero faz essa união física aqui nessa região bem condensada. O centrômero também pode ser chamado de uma constrição primária, uma região de estrangulamento. Alguns cromossomos têm uma constrição secundária, uma região de estrangulamento que a gente pode chamar também de zona satélite, que é uma região organizadora dos nucleolos, os centros de formação dos ribossomos. Mas não são todos os cromossomos do nosso cariótipo, do estudo lá feito da contagem. Mas alguns cromossomos podem ter um outro estrangulamento que nós chamamos de constrição secundária, região da zona satélite, com orientação para formar os nucleolos, que são centros de formação de ribossomos. Quando eu olho para o centrômero, ele pode estar bem na extremidade. E aí a gente classifica o cromossomo como telocêntrico, aqui por causa do espaço. Quando ele está um pouquinho deslocado, acrocêntrico, um pouquinho que eu digo dessa região da extremidade. Ele vai formar aqui, ó, dois braços com tamanhos bem diferentes. O submeta é um pouquinho deslocado do centro. E o meta é bem no centro e os braços têm tamanho praticamente iguais. Então vem para cá. Esse é um cromossomo metacêntrico, centrômero bem no meio, braços praticamente de tamanhos iguais. Submeta, um pouquinho deslocado, braços levemente com tamanhos diferentes.
Acros, o centrômero posicionado e braços levemente, não, braços com tamanhos bem diferentes. E o telocêntrico, o centrômero está bem na extremidade, na região dos telômeros. Esse último nós não encontramos no nosso cariótipo. O nosso cariótipo é o estudo feito para a gente olhar esses cromossomos, contar esses cromossomos, analisar esse pareamento, a estrutura. Então, quando a gente vai olhar cariótipo humano, 46 cromossomos, ou em relação a síndromes como trissomias, a gente pode ver 47 cromossomos. Monossomias, 45 cromossomos. Então, a gente vai conseguir identificar número, estrutura, mas quando eu olhar os cromossomos humanos, eu encontro metacêntrico, eu encontro submeta, eu encontro acros e eu não encontro telocêntrico. Em algumas outras espécies, principalmente seres que têm um ciclo de vida rápido, a gente consegue ver cromossomos telocêntricos, mas na nossa a gente não vê. Então, isso é uma classificação de acordo com o posicionamento do centrômero. Então eu vou analisar as etapas da mitose aqui. Eu fui diretão em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Alguns autores vão colocar uma fase aqui no meio chamada prometáfase. Inclusive alguns vestibulares já citaram, inclusive a UniOeste, aqui onde eu habito, em Cascavel, no oeste do Paraná. Prometáfase, uma etapa entre a prófase e a metáfase. Mas eu fui diretão. Você vai falar, por quê? Geralmente nós olhamos para essas etapas. Pró é a primeira, meta, meio, ana é a fase de movimento e telos é a fase final. Geralmente o macete que a gente faz é prometi a Ana telefonar ou prometa a Ana telefonar. Para lembrar a sequência, mas por favor, você meu estudante do coração, pró de primeiro, de início, meta, meio do posicionamento, ana de um movimento e telos de final. Então a primeira etapa é a prófase e a última etapa é a telófase. Alguns podem colocar aqui no meio prometáfase. Então eu vou desmistificar isso. Condensação cromossômica. A cromatina que estava ali toda bagunçada, ela vai começar a condensar. Tipo assim, vai enrolando, enrolando cada vez mais. Então essa condensação tem início na prófase. O centrosomo é o centro para a formação do fuso mitótico. E esse centrosomo, ele vai apresentar basicamente alguns componentes. Lembra dos centríolos? Lá dos centríolos, nós teremos centríolos, umas fibras de fiozinho que saem dali do áster, e ele vai começar a polimerizar a tubulina, que era a proteína para a formação dos microtúbulos. Então, na prófase, você vai lembrar de condensação cromossômica, você vai lembrar de início da formação do fuso. Esse centrosomo migrando os centríolos migrando, fibras do áster, que parecia uma estrelinha ali em movimento, e as fibras do fuso sendo arrastadas. Então ele vai migrar, movimentar para o polo oposto, olha só. Mas começou a formação das fibras do fuso, centrosomo migrando para os polos opostos na prófase. Esse centrosomo ele duplica, e a duplicação também ocorre na interfase, que é o período de preparação. Então você vai ter os centríolos, você vai ter tubulina, fibras do áster no centrosomo. E esse centrosomo duplica durante a interfase, e aqui na prófase ele começa a migrar para os polos opostos, arrastando as fibras do fuso, iniciando a formação desse fuso mitótico que a gente viu lá nos centríolos, a contribuição. Nas células animais, extremamente marcante a presença dos centríolos para a formação desse fuso, organizar e arrastar essas fibras. Então, isso é a prófase. Como eu falei, alguns autores chamam de prometáfase. Geralmente é a fase em que vai ocorrer o rompimento da carioteca do envelope nuclear. Esse rompimento, a carioteca vai desaparecer. E aí as fibras do fuso vão se ligando ao complexo de cinetócoro, complexo de proteínas do ladinho do centrômero.
E aí isso vai caracterizar a prometáfase, o rompimento da carioteca ou do envelope nuclear ou envoltório nuclear e as fibras do fuso começando a se ligar na região do cinetócoro. Agora, quando os cromossomos estão aqui posicionados bem no meio, aqui nessa região bonitinha, a gente vai chamar de placa equatorial. Meta no meio. Então, as fibras do fuso vão se prendendo nesse complexo chamado cinetócoro, complexo de proteínas ao redor do centrômero, e elas vão empurrando esses cromossomos para a região da placa equatorial. Esses cromossomos vão se posicionando ali na placa, bem no meio, fibras do fuso vão grudando, prendendo no complexo de proteínas chamada de cinetócoro, que ficam ao lado do centrômero. E essa placa equatorial, tipo, ficar bem no meio, assim, bem bonitinho, ela é extremamente importante para garantir uma divisão equitativa do material genético. Lembrando que você tem cromossomo duplicado, 2 cromátides, cada cromátide com uma molécula de DNA. Então, quando formar essa fibra, grudar ali no complexo cinetócoro, essa fibra vai encurtar. Ela vai ter que arrastar e separar as cromátides irmãs. E quando ela separa as cromátides irmãs, metade do material genético vai para lá, para cima e para baixo. Metade para um lado e metade para o outro. Então, a placa equatorial é essencial para uma divisão equitativa em mesma quantidade do material genético nas células em mitose. Agora, quando a gente falou lá em centríolose e formação do fuso, falei para você que podia usar drogas, como a colchicina, que vai inibir essa formação do fuso. E aí os cromossomos vão ficar ali nesse meio, mas não vai dar um passo à frente. A gente pode usar essa substância para parar a divisão. Aí no nosso microscópio lá tem uma câmera fotográfica acoplada. A gente tira fotos e depois a gente manda para o programa de computador, enfim, e vai montar o cariótipo, que são os dados referentes para a gente conseguir contar, parear os cromossomos, ver a estrutura deles. Então, a fase de melhor estudo dos cromossomos, metáfase, estão no máximo da condensação, duplicado e vão ficar aqui nessa região equatorial. Melhor fase de estudo dos cromossomos, metáfase. Duplicado o cromossomo, no máximo da condensação, importante para a gente visualizar. Fibras do fuso presas à região do cinetócoro, complexo de proteína do lado do centrômero, fibra presa, gruda e as fibras começam a encurtar. A fibra encurta para cá, a fibra encurta para cá. E geralmente vai ocorrer o rompimento do centrômero. Se não romper, vai dar ruim. Mas a ideia é romper o centrômero e separar as cromátides irmãs. Então, na fase anterior, eles estavam parados na região da placa, a fibra grudou, encurtou a fibra, rompeu o centrômero, separa as cromátides irmãs. Vai arrastando esse centro celular aqui, ele vai se deslocando para a região do polo cada vez mais. E aí, a gente vai entrar na última fase, telos, a fase final. A fase em que vai descondensando devagarinho esse cromossomo. A fase em que vai reaparecer o envelope nuclear ou envoltório nuclear. O nucleolo começa a reaparecer. O núcleo começa a reaparecer. Então, nós temos vários eventos aqui da telófase que são opostos à da prófase, como esse descondensar do cromossomo, as fibras do fuso desaparecendo, o centro celular vai ficando ali porque vai ficar numa célula. Depois da telófase, a gente vai ter a citocinese. O que é a citocinese? É a divisão citoplasmática. Escreve aí, divisão citoplasmática. Isso é a citocinese. O que é a mitose? É a divisão do núcleo. Então eu pedi para vocês olharem para esse núcleo interfásico. E agora, olha, mudando, aqui já desapareceu. Metáfase e anáfase a gente não vê. Na prófase a gente se vê. Prometáfase começa a fragmentar. Mas metáfase e anáfase não tem mais. E aí ele reaparece na telófase. E aí a célula vai dividir o citoplasma. Então a divisão citoplasmática é chamada de citocinese. Geralmente vai acontecendo meio paralelo. Paralelo à telófase aqui,
vai reaparecer no núcleo, o citoplasma já vai estrangulando, vai formando aquele anel contrátil, daqueles filamentos de actina que a gente viu lá no citoesqueleto, e aí, estrangula. Isso se for numa célula chamada de animal. Então a citocinese nas células animais é centrípeta. Ela ocorre de fora para dentro, vai estrangulando, como se fosse a mãozinha do sócio. As fibras lá de actina, os microfilamentos de actina vão cortando, formando um anel contrátil, e de repente, rompeu e formou duas. Ela também é chamada de astral ou cêntrica. Astral porque vai ter áster, esses filamentos proteicos parecem uma estrelinha ali e os centríolos estão ali, ó, nos polos opostos. Então tem centríolo, tem áster. Eu posso chamar de cêntrica, eu posso chamar de astral. Isso nas células animais. Lembra que nos vegetais a gente não vê o centríolo, não vê essa regiãozinha do áster, mas você tem a organização das fibras do fuso lá, pelo complexo de proteínas da tubulina, um centro de organização lá que vai rolar. Mas nas células animais vai existir o centríolo, vai existir estrangulamento de fora para dentro. Mas tu escreveu centrífuga, sócio, anastral, isso você vai associar às células vegetais. As células vegetais têm a parede celular celulósica, a gente não vê o estrangular, mas a gente vê os fragmentos do complexo de Golgi, os dictiossomos, se depositando e começando a formar a lamela média para separar uma célula vegetal de outra. Então, nas células vegetais, ela é chamada de centrífuga, ocorre de dentro para fora. Nas células animais, centrípeta, estrangula de fora para dentro. Então a gente vai ter essas diferenciações da citocinese. Foco é, primeiro, pensamento na divisão do núcleo e depois na divisão do citoplasma. O que é mitose? É uma divisão nuclear. É uma divisão equacional, mantém constante o número de cromossomos, é importante para crescimento, regeneração e também nos seres unicelulares funciona como a reprodução deles. Eu espero que vocês tenham me entendido, se não, mande aí a sua dúvida, respondo você o mais rápido possível. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e senta o dedo nesse like aí para ajudar o nosso projeto. Bom estudo para todos vocês!